Senhor, bondoso Deus, nós amamos a Tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, ouvi-la com clareza. Nós queremos, Senhor Deus, ter o prazer, Senhor Deus, de sermos instruídos por Ti. Então, em primeiro lugar, prepara, Senhor Deus, este ambiente para que seja propício. Nosso coração faz dele terra fértil. Faz, Senhor Deus, deste que foi separado pelo Senhor para pregar a Tua palavra. Faz boca Tua, Senhor Deus, pelo Espírito, o mesmo Espírito que falou com João, inspirando-o a escrever estas palavras. Para que eu possa, explicando, expondo, Senhor Deus, a doutrina da terceira pessoa da Trindade e encorajar os irmãos para as lutas que eles vão ter que enfrentar. É o que nós te pedimos, unidos em Cristo. Amém. A Igreja do Senhor, ela tem experiência no sofrimento. Ela foi forjada na dor, na tribulação, na perseguição. Muitas vezes a igreja foi aparentemente derrotada. Muitas vezes foi aparentemente humilhada. E quando as pessoas não davam mais nada por ela, ela demonstra a sua força, o seu vigor e a impossibilidade de que o texto lá do Evangelho de Mateus seja de algum modo um texto falha. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E os inimigos históricos são muitos e poderosos, irmãos. Nós já enfrentamos Faraó. Nós já enfrentamos grandes imperadores de impérios como Império Assírio, Império Babilônico, Império Romano. Tantos foram os homens que se levantaram para acabar com a igreja, arrasar com a igreja, humilhar o povo. E nós nem éramos tantos assim. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala com o seu povo, lá em Atos 1, antes da descida do Espírito Santo, o número que estava sendo registrado ali em Jerusalém era de apenas 120 pessoas, liderados por 12 pastores, que tinham a incumbência de sair pelo mundo, não de avião, não de jatinho, não com conforto da nossa época, mas indo contra tudo e contra todos, para espalhar a mensagem do Evangelho. Então a nossa igreja, a igreja do Senhor, ela é experiente na tribulação. Ela é forjada por Deus no sofrimento. E todas as vezes que nós estamos diante de cenários, quer sejam políticos, econômicos ou culturais, que nos pressionam, nós devemos nos lembrar da nossa história. Nós devemos lembrar das promessas de Deus que já foram cumpridas na história, porque elas serão novamente cumpridas na nossa época. Se nós não temermos, se nós confiarmos no Senhor, nada precisamos temer. Apesar dos cenários serem cenários negativos, que nos pressionam muito até mesmo a sucumbir às nossas preocupações, o nosso Deus é exatamente o mesmo. Nosso Deus não muda. E é numa situação semelhante à que nós passamos hoje que o texto de João 15, ele se encerra. Jesus está prestes a deixar o seu povo fisicamente, e o povo está prestes a passar por um momento muito difícil. E é justamente nessa hora que ele traz o texto do verso 26 e 27 para confortar os seus discípulos. Nos versos anteriores, se você puder acompanhar comigo, a partir do verso 23, ele diz assim: aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me
sem causa. Essas são as palavras anteriores. O Senhor diz, porque eu faço as obras, eles me odeiam. Porque poderia ser levantado contra o Senhor. Ele tem poder, mas ele não faz as obras que o povo precisa. Não, ele faz as obras. E agora os homens se enfurecem porque ele faz as obras para o benefício do povo. Observe que aqueles que odeiam o Senhor, não odeiam por acharem o Senhor mau, mas odeiam a própria bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não desejam um Deus bondoso, misericordioso. Eles odeiam esse Deus. E eles perseguem tudo aquilo que se chama Deus. E eles odeiam sem causa. Então isso foi o que Jesus disse a seu próprio respeito. Porque eu faço estas obras, então eles me odeiam. Que obras são essas? As que foram descritas aqui no Evangelho de João. Ele curou um paralítico. Ele curou um cego. Ele instruiu um homem que não conhecia a lei, como Nicodemos. Ele deu uma nova esperança a uma mulher perdida, como a mulher samaritana. Ele visitou muitas casas de pessoas doentes, atormentadas. Ele até mesmo levantou um morto da sepultura, como no caso lá de Lázaro, o seu amigo. Mas estas obras não fizeram com que alguns homens crescem, mas pelo contrário, eles odiaram cada vez mais o Senhor. Eles perseguiram cada vez mais a igreja. E se você acha que os nossos inimigos são ruins hoje, vocês não imaginam o que esses homens aqui eram capazes de fazer. Eram perversos. Os nossos juízes têm torcido a lei. Esses homens, eles eram a própria lei para si. Os imperadores dessa época, eles eram absolutos. Os religiosos tomavam a lei de Deus e torciam de acordo com a sua própria conveniência. Era isso que esses homens faziam. Então, numa situação de muita crise, de muita tensão, e pior, eles estavam com Cristo e agora Cristo vai os deixar. Eles ficam desesperados por isso. A igreja vai passar por tribulação. Ele disse, se me perseguiram, perseguirão também a vocês, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão os meus discípulos. E ele vai trazer a palavra de conforto, que é justamente essa, do versículo 26, observe. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. O que é que o Senhor vai fazer para que a igreja possa enfrentar essa grande dificuldade que eles vão passar? Qual é a arma que o Senhor nos dá? O Espírito Consolador. Isso porque a luta que a igreja iria passar era uma luta espiritual. As pressões, pressão cultural fortíssima, irmãos. Nossa cultura é degenerada. A cultura dessa época aqui, ela promovia bacanais. Alguns povos eram canibais. Eles não tinham respeito por absolutamente nada que se chamava Deus. Eles riam, eles debochavam muito mais do que hoje. E o que é que o Senhor deixa para a igreja? Eu vos darei um outro Consolador. Ele está prometendo aqui o Espírito. Ele vai, mas ele vai deixar o seu Espírito. O Espírito que vai ser entregue claramente em Atos capítulo 2, na descida do Pentecostes. Mas quem é esse Espírito? Ele é chamado Consolador. É o conforto da igreja. Nos momentos de tribulação, quem nos conforta é o Espírito. O Espírito agindo, por exemplo, quando você canta os salmos. Quantas vezes pessoas atormentadas cantaram os salmos? A Bíblia fala que Saul era um homem atormentado de espírito. E ele chamava Davi para tocar. E o que é que você imagina que Davi tocava? Muito provavelmente Davi estava tocando, não músicas simplesmente, ele tocava salmos.
Então, o Espírito age por meio do cântico dos salmos, aquietando a nossa alma, por meio das nossas orações, escutando a pregação da palavra, convivendo com os irmãos. O Espírito age, ele consola o seu povo no meio da tribulação. Nem sempre ele nos tira da tribulação, mas sempre ele nos consola na tribulação. Agora, este Espírito, de onde ele procede, de onde ele vem? O texto fala: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai. O Espírito de verdade que procede do Pai. Aqui, se você não tiver cuidado, você vai dizer, você vai contrapor, por exemplo, o texto do Credo Niceno, que diz que o Espírito é procedente do Pai e do Filho. Porque você lê essa parte e diz, veja, claramente o texto está falando, procede do Pai. Mas se você abrir comigo Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando não conheceis a Deus, perdão, pouco antes, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, se você só lê Gálatas 4, 6, você diz, o Espírito procede do Filho. E se você só lê João capítulo 15, você pode ter a falsa compreensão que só procede do Pai. Mas claramente a Bíblia não se contradiz, ela está dizendo, é do Filho e do Pai. Aqui é o Espírito do Filho, procede do Filho é de o, ele vem de, ele é o Espírito do próprio Cristo. Mas voltando lá para João capítulo 15, por favor. Mas quando vier o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviei, quem está falando é Cristo. É Ele que envia o Espírito. Agora, de onde vem o Espírito? Da parte do Pai. Mas se é Cristo que envia, também vem da parte dele. Então acerta o credo niceno ao dizer que é o Espírito procedente do Pai e do Filho. O Pai não é gerado. O Pai não é criado. O Pai não é procedente. O Pai é eterno. O Filho não é procedente. O Filho não é criado. Mas o Filho é gerado. Nós estudamos aqui há 2 domingos sobre a doutrina da geração, que é distinta da doutrina da criação. Você não cria algo que é da sua própria natureza, você cria algo que é de outra natureza. É por isso que a palavra que é utilizada lá em Gênesis 1, não é que Deus gerou o mundo, é que Deus criou o mundo. O mundo é criado porque o mundo não é da natureza de Deus. Só o uso desse verbo já nos ensina, irmãos, que o panteísmo, ou seja, as doutrinas, as falsas doutrinas que dizem que tudo é Deus, que todas as coisas do mundo, eles são Deus de alguma forma, isso é uma grande heresia. Porque Deus não gerou um mundo, Deus criou um mundo. E se Ele cria, é porque não é da sua natureza. Nós nunca usamos esse verbo para quando nós temos um filho. Eu não criei um filho. A gente fala criação no sentido de educação, mas não de trazer à luz um filho. Nunca se usa o verbo criar. Eu não criei um filho, eu gerei um filho. E por que eu gero um filho? Porque eu gero uma criatura da minha mesma natureza. Eu não tenho como gerar um cavalo, porque não é da minha natureza o cavalo. Mas Deus criou o cavalo. Eu não sou criador, então eu não crio um cavalo. Deus cria um cavalo. Cristo não é criado, porque ele é da mesma natureza do Pai. Ele é gerado. Mas quando ele foi gerado? Eternamente gerado. O Salmo 2, ele usa a palavra hoje de 2 formas. Tu és meu filho, hoje te gerei. Hoje, para Deus é o seguinte, hoje é todo dia. Não tem tempo. Hoje, quando foi que Cristo foi gerado? Hoje.
Quando hoje? Eternamente gerado. Mas ali há um segundo significado. Ele foi gerado na ressurreição. Ele recebeu todos os poderes quando ele consumou a sua obra. Então o Pai não é feito. O Pai não é criado. O Pai não é gerado. O Pai não é procedente. O Pai é um Espírito, o Espírito eterno. E o Filho? O Filho não é procedente. O Filho não é criado. O Filho é eternamente gerado do Pai. Já o Espírito, diz o nosso credo, ele é procedente do Pai e procedente do Filho. Então ele é o Espírito Santo do Deus Pai e é o Espírito Santo do Deus Filho. E se ele procede, é porque ele também tem a mesma natureza. Ele vem ele é o Espírito ele é o agente do Pai e do Filho. Matthew Henry, ele tentando ilustrar isso aqui, ele diz, veja, os raios do sol, eles cumprem uma função do próprio sol, procedem do sol, vêm da natureza do sol, cumprem a função do sol. Na terra, o Espírito cumpre as funções do Pai e do Filho na terra. Na criação, o Espírito pairava sobre a face dos abismos. Deus falava e as coisas se faziam. E Cristo era o agente da criação. Na obra da consumação, o Pai fala quem são os eleitos, como está lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. O Pai diz quem são os eleitos. O Filho morre pelos eleitos. O Espírito sela esta obra no coração dos eleitos. A criação é trinitariana. A salvação é trinitariana. A nossa vida é trinitariana. Nós fomos criados por Deus Pai. Nós fomos gerados novas criaturas no Filho. E quem selou essa obra no nosso coração foi o Espírito. Quem fere o nosso coração para mostrar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito. Mas em sendo feridos por essa obra do Espírito, é a obra do Filho que nos justifica. E que satisfaz a lei do Pai. Então, irmãos, por isso que é tão importante conhecer a Trindade. Para que você possa saber orar, por exemplo. Quantas vezes você já viu, se é que você não já fez isso? Ó Senhor Jesus Cristo. Que fundamento bíblico tem uma oração que se dirige ao Filho? Nenhum. Porque quando o Filho nos ensina a oração, o modelo correto de oração, ele diz, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso. A oração não é o Filho. A oração não é ao Espírito. A oração é o Pai. Pai Nosso. Quem nos ensina a orar? O Filho. Como esse ensino ele é testificado no meu coração? Pelo Espírito. Então, quando você abre a boca para orar, você fala com Deus Pai. Quem te ensinou foi o Filho. Quem aplicou essa obra no teu coração e quem intercede para que essa oração chegue perfeita no céu, como o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos capítulo 8, é o Espírito, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós passamos por tribulação, a nossa força é trinitária. É a força do Pai, do Filho e do Espírito. Mas quem consola, o trabalho de consolar, não é do Pai e não é do Filho. É a obra do Espírito. Ele é o nosso consolador. Ele que conforta as nossas almas.
Ele não vai nos tirar da tribulação. Nós vamos passar por ela. Mas não passaremos sozinhos. Passaremos com o Espírito. E aí, depois de explicar de onde procede esse Espírito, qual é a função do Espírito, ele diz: ele testificará de mim, e vós também testificareis. O Espírito, no momento da tribulação da igreja, vai testificar de mim. Ou seja, ele vai lembrar aos irmãos aquilo que vocês estão passando, tem fundamento na palavra, tem uma função na obra da revelação. Só que tem um detalhe, meu irmão. A obra do Espírito não substituirá a tua obra. O teu trabalho não será substituído pelo trabalho do Espírito. Ele testificará de mim e vós também testificareis. Ou seja, Jesus está saindo de cena e o Espírito está entrando em cena. O que vem depois disso aqui? Tribulação. Então o que é que o Espírito vai fazer? Vai testificar dele, de Cristo. O Espírito procede de Cristo. Só que ele fala isso para os apóstolos dizendo: mas vocês vão ter que ir nas sinagogas. Não vai ser o Espírito que vai descer do céu para fazer isso, não. Vocês vão nas sinagogas, vão pregar nas sinagogas, vão ser perseguidos, vão ser martirizados, muitos vão ser mortos. Esse é o trabalho de vocês. Então você percebe que ouvir uma palavra como essa não é muito fácil, né? Olha, eu vou lhe dar o Espírito, mas é o seguinte: você vai para ser morto. Muito provavelmente você vai ser morto. Mas não se preocupe, o Espírito vai com vocês. Isso deve ter confortado o coração deles, mas deve ter deixado-os muito preocupados e muito medrosos. Quer uma prova disso? Se você passar algumas páginas, João capítulo 20, 7 dias depois da ressurreição. Aliás, esse aqui ainda é o dia da ressurreição. A próxima sessão é a semana posterior. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Ele disse no capítulo 15, eu vou deixar o Espírito, tenham calma, eu vou enviar o Espírito. Quando ele morre, por conta de uma perseguição, e ele busca, né? Os discípulos buscam se reunir, eles fecham as portas, e o texto fala, eles estavam com medo dos judeus. Mas o Espírito não vai ser dado? Sim, meu irmão. Tem um detalhe, o Espírito não foi dado ainda. Então, até esse período aqui, eles tinham medo. Foi isso também que fez com que o apóstolo Pedro negasse Cristo 3 vezes. Pedro não era um homem frouxo, ele era um homem corajoso. Mas na hora em que ele foi testado, o ápice da possibilidade de ser testado, um homem, ele fraquejou. Por quê? Porque não foi dado ainda o Espírito. O Espírito vai ser dado em Atos 2. Agora vá comigo para Atos capítulo 4 e veja como as coisas mudam aqui. Verso 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo,
lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, preste atenção, e informados que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Dois homens simples, pescadores, que chegam diante dos homens mais poderosos da época e enfrentam esses homens. E discorrem com uma retórica que é impressionante até para as pessoas mais letradas. Então, os sacerdotes, os escribas, os homens poderosos olham para aquilo ali e dizem: tem alguma coisa errada aqui. Esses homens são pescadores. São homens indoutos, homens de poucas letras. Como é que eles falam desse jeito? O que foi que mudou aqui? Eles estão falando diante dos poderosos que podiam matá-los. O que é que mudou entre Atos 4 e João capítulo 20, quando eles estavam reunidos com medo? É porque entre esses dois textos tem Atos 2, na descida do Espírito Santo. Então agora eles estão cheios do Espírito. Então quando a igreja está cheia do Espírito, quando a igreja confia na obra do Espírito, não há absolutamente nada que segure a igreja do Senhor cheia do Espírito. Não há perseguição, não há cultura, não há político, não há absolutamente ninguém que segure a igreja cheia do Espírito. Porque esses homens se tornam homens corajosos, irmãos. Eu vou terminar de ler aqui para depois voltar a falar sobre esse tema. Verso 14 diz assim: e vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro, porém, e João lhe disseram: julgai vós se isso é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Foi o que aconteceu no meio dessa confusão toda. A igreja que no capítulo 2 tinha 3.000, agora a igreja tem 5.000. Ou seja, na perseguição, a igreja não diminuiu. A igreja aumentou muito. E quando eles estavam diante dos homens, os homens disseram, não só ficaram embasbacados com a forma de falar, como com a coragem do povo. De onde esse povo tira essa coragem? E aí Pedro vai falar, é porque eles são pressionados. A gente vai liberar vocês. Mas vamos fazer um acordo aqui. Vocês não vão mais falar de Jesus. Parem de falar desse nome. Veja como é que você lida com o poder constituído, porém que se desviou do caminho. Pedro fala, quando ele vai se dirigir a esses homens, né?
Verso 19. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que é Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As palavras de Pedro não são palavras de desrespeito com as autoridades. Ele chama as autoridades a colocar a mão na consciência. Vocês acham que é justo nós deixarmos de falar daquilo que nós temos visto? Vocês acham que nós vamos deixar de falar do que os nossos olhos viram para falar daquilo que vocês estão dizendo? Vocês querem que nós creamos mais nas palavras de vocês do que nos nossos próprios olhos? Ele não voltou atrás. E a prova é que eles continuaram pregando. Se você abrir agora no capítulo 5, verso 29, Pedro continua pregando com os apóstolos e são mais uma vez conduzidos ao sinédrio. E aí no verso 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Com esse texto em mãos, e voltando lá para o final do capítulo 15, ele diz: e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Vocês vão testificar. Qual é a arma que eu vou dar? O Espírito. O Espírito desce, se cumpre a promessa. O que é que vem em seguida? A igreja é perseguida e eles dizem: ou vocês calam a boca, ou eu vou matar vocês tudinho. Ele diz: a gente não pode parar. Vocês acham que é justo parar de falar daquilo que nós vimos? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Você olha assim e diz: impressionante a coragem desses homens. E talvez você vá para casa pensando: não vou permitir que isso aconteça, porque eu vou meditar com você aqui antes. Como é que eu faço para me tornar um homem corajoso? Como é que eu faço para me tornar uma mulher corajosa? Alguns diziam o seguinte: você quer que seu filho seja corajoso? Você faz o seguinte: você alista ele no exército. Aí ele vai lá, ele vai ser disciplinado, lá ele vai ter que acordar cedo, passar noites em claro, respeitar a autoridade, aquela coisa toda militar. E aí, quantos soldados que tiveram exatamente este tipo de educação se tornam pessoas egoístas, ateístas e até mesmo frouxas? Os casos de deserção são inúmeros em todos os exércitos do mundo inteiro. Mas eles não tiveram esse treinamento, é porque não existe treinamento para se tornar uma pessoa, para fazer uma pessoa corajosa. Eu realmente entendo o esforço de alguns irmãos nossos, pastores, que promovem, um final de semana num campo, assim, eles pegam as crianças, os homens jovens, aí bota lá no meio do mato, aí dá um pouco de comida para eles se virarem, dá algumas instruções, eles têm que se virar lá no mato. Aqui a gente está formando um homem, não sei o quê. O intuito é bom. Só que é o seguinte, meu amigo. A covardia não ficou em casa, não. Ele é covarde lá no meio do mato. Porque no meio do mato, quando ele está andando cansado, e um amigo dele tropeça e fica para trás, ele faz que não viu. Ele se faz de doido, sabe por quê? Porque senão ele vai ter que voltar e fazer esforço. Além de carregar a si próprio, vai ter que carregar um amigo dele. E sabe o que é que ele faz? Ele se faz que não viu. Covardia não se trata no meio do mato. Frouxidão não se trata no meio do mato. Não se forma homem com educação militar. A coragem não procede de técnica, a coragem procede do coração.
Porque o que é uma pessoa frouxa? O que é uma pessoa covarde? Isso é tratado na Escritura como um pecado. Não é como falta de técnica, é pecado. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. O Senhor disse: eu vou colocar o meu espírito para que ele testifique, mas vocês também têm que testificar. E ele diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E vocês vão passar agora por um período de muita dificuldade, onde a igreja vai ser provada. Não adianta colocar os homens da igreja no meio do mato, porque eles vão ser covardes no meio do mato. Eles vão deixar para trás os amigos no meio do mato. Eles vão preferir os seus próprios confortos no meio do mato. O que é que a gente vai fazer? Nós precisamos tratar os nossos corações, irmãos. O que faz uma pessoa deixar o seu amigo para trás? O que faz uma pessoa entregar o seu amigo? O que faz uma pessoa calar a boca ao invés de falar a respeito da verdade do Evangelho? Não é falta de treinamento, é maldade. Isso é maldade. É Satanás que coloca na nossa cabeça que nós podemos ser amigos de todo mundo. Não podemos, irmãos. Nós precisamos, em primeiro lugar, para organizar na nossa mente aquilo que realmente vale a pena, ter um negócio chamado hierarquia de prioridade. O que é prioridade na minha vida? Você tem que colocar isso para si e ensinar para os seus filhos. Quais são os nossos valores? Você ensina na sua casa os valores da casa. E esses valores são valores absolutos. São valores inegociáveis. Seus filhos precisam aprender, nesta casa, estes valores aqui são inegociáveis. Mas o que você entrega aos seus filhos, na verdade, são valores maleáveis, que se acomodam com cada situação. Então, se aquilo ali vai me tirar do conforto, o que é que eu faço? Eu mexo um pouco nos meus valores. Então, você está ensinando ao seu filho que na sua casa não existem valores absolutos. Todos são relativos. Então, seu filho homem, ele jamais vai dar a vida pela a esposa dele. Ele nunca viu o pai fazendo isso, meu amigo. Ele nunca olhou para o pai fazendo isso. Ele não vai dar a vida pela esposa, porque ele não tem isso como um padrão da casa. Ele percebe que quando o pai está no seu conforto, ele não se sacrifica pela esposa. Então, existe uma hierarquia de prioridades até o momento que eu estou sendo, de alguma forma, prejudicado. Então, não mexa com o meu conforto. Este é o valor da casa. Então, não se espera que um rapaz como esse, ele tenha empatia com o seu semelhante. Porque coragem, irmãos, ela é ensinada à medida que eu ensino meu filho a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao meu próximo como a mim mesmo. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Respeitar e não negociar os princípios da sua palavra. Aprendendo a fazer isso, eu aprendo agora a me sacrificar pelo meu semelhante. E quando se encontra, e isso não se encontra na esquina, mas é o Espírito Santo que dá, quando se encontra essa verdade no coração de um homem, esse homem é corajoso, sabe por quê? É justo e necessário que eu guarde a minha própria vida. Isso é um valor riquíssimo. Porque se eu não estiver vivo, meu amigo, não tem casa, não tem família, não tem igreja, não tem nada. Eu preciso estar vivo. Então, assim, não é a doutrina do louco que vai se jogar em toda e qualquer situação para se colocar em risco. Não é isso. É porque quando eu encontrei um valor maior do que o valor da minha vida, este é o valor pelo qual a minha vida vai ser entregue.
As pessoas que são frouxas, que elas são covardes, essas pessoas encontraram na sua própria vida um valor maior. O seu próprio conforto é maior do que tudo. Então eles não negociam isso. Enquanto você não encontrar um valor maior do que a sua própria vida, você nunca vai dar a vida por essa coisa. Quer ensinar o seu filho a ser um homem? Quer ensinar a sua filha a ser uma mulher forte? Você precisa primeiro ensinar o evangelho a ela. Ela precisa aprender primeiro as primeiras coisas. Deus acima de todas as coisas. E o amor ao próximo como a mim mesmo. Quando alguém aprende isso, irmãos, quando alguém aprendeu a ter um princípio maior do que a minha vida, ele sabe que guardar a vida é algo importante. Mas a vida só pode ser guardada se for para ser gastada. Só vale a pena viver para se gastar e até perder a própria vida por alguma coisa superior à vida. Se não tem nada na sua vida que seja superior à tua própria existência, você não vai se doar por nada, você vai sempre guardar a tua mísera vida, porque é tudo que tu tem. Tu não tem outra coisa. Então sempre tu vai procurar o teu conforto. Porque tu não tem nada maior do que a tua própria vida. Se tu perder a tua vida, tu perdeu tudo. Então como é que um homem como Pedro chega diante do Sinédrio e diz: mais vale obedecer a Deus do que aos homens? É claro que ele sabia que ele podia morrer. Só que esse homem aprendeu o que é verdadeiramente amar a vida. O que é amar a vida? É perdê-la por algo que é superior à própria vida. Tanto faz, meu amigo, se me matar, eu não estou nem aí. Isso não é desprezo pela vida, isso é dar o valor correto que a vida tem. E sabe por que você não gosta de assumir compromissos? Porque você prefere seu conforto. Sabe por que você não gosta de parar para ouvir uma pessoa que está necessitando? Porque você ama demais a você mesmo. Sabe por que a igreja está na situação que está? Porque boa parte dos meus colegas pastores amam mais a si mesmos e as suas famílias do que o próprio evangelho. Então eles não se desgastam para o evangelho porque eles acham que a vida deles é superior ao evangelho. E não é. E se você está com medo do cenário que está à nossa frente, é porque você também não sabe o que é o valor da vida. E aqui, eu vou fazer o parênteses que tem que ser feito. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem que ter medo. É impossível não ter medo. Principalmente na situação que a gente está. Mas se esse medo te paralisa, é porque você ainda não encontrou uma causa maior do que a tua própria vida. Se Deus vier a requerer a nossa vida nos próximos anos, você está pronto para dá-la? Ou você vai começar a negociar? Ele nos deu o Espírito para que nada pare a igreja. Nós temos visto, irmãos, homens ímpios baterem de frente com os juízes do nosso país, movidos por uma causa que eles acham ser maior do que a vida deles, o nosso país, a defesa da pátria. Muita gente tomou bala de borracha, tomou tiro até. Porque uma pessoa tem... Você fica olhando, né? Essa semana eu vi um vídeo, eu fiquei impressionado. Uma chuva torrencial. E os sujeitos lá na manifestação, uma tenda, a chuva não parava, e eles lá de joelhos. Como é que pode uma coisa? Que povo corajoso. Muitos ali não têm o Espírito. Mas eles aprenderam a lutar por uma causa que é maior do que a vida. E boa parte da igreja
não teria coragem de enfrentar os juízes e os políticos da nossa época. Por quê? Porque estão presos aos seus próprios confortos. Qual é a prioridade da sua vida, meu irmão? Qual é o valor da tua vida? A ordem é: testifique de mim. Se isso vier a custar a perda de amigos, a perda de emprego, a perda de posição, você está pronto para isso? Se não tiver, deveria. Porque frouxo não é só o sujeito o rapaz que não tem coragem de chegar na moça, o cara que não tem coragem de enfrentar alguém que está ali provocando ele. Não, isso não é só isso. Frouxidão é não ter princípios pelos quais você vive e morre. Quem não tem princípios pelos quais possa viver e morrer, ainda não encontrou um sentido para a vida. Quem ensinar a sua casa a ser firme, ensine sua esposa e seus filhos que existem princípios que nem mesmo que nós precisamos ser mortos por eles, nós vamos negociar. Pregação da palavra. Se disserem à igreja que nós devemos parar de pregar, eu queria saber, e você não precisa responder em voz alta, mas se daqui a algumas semanas fosse proibido o culto, como já foi, vocês ficariam em casa, e assim, não esperem que a manchete seja amanhã: o culto está proibido porque nós queremos perseguir a igreja. Nunca foi assim. Nunca foi assim. É a guerra, é a pandemia, é para a preservação da vida, é para o Estado Democrático de Direito. Sempre tem os motivos. Não sejam tolos, irmãos. Não sejam tolos. Se isso é um princípio inegociável, não pode ser flexibilizado. Vocês estão prontos para isso? Se vocês têm o Espírito Santo, vocês estão prontos. E se disserem que vocês vão ter que ensinar os filhos de vocês aquilo que é contrário à fé de vocês, vocês vão deixar? Eu estou perguntando, eu espero que vocês estejam tentando responder isso na cabeça de vocês. E se disserem a vocês que família não é mais o que a Bíblia diz que é família, vocês vão sucumbir a isso? E se disserem que a mentira é verdade, vocês vão, a partir de agora, entender que a mentira é verdade? Eu lhe pergunto, se você não está pronto para enfrentar estas e muitas outras situações, será que você tem mesmo o Espírito Santo? Os homens da igreja, irmãos, e a eles eu me refiro agora, nós precisamos estar preparados para o que vem pela frente. De verdade. E a primeira forma de preparar é colocar os princípios na nossa casa muito bem postos. Isso aqui não se negocia aqui em casa. Mentira não entra na minha casa. Falta de respeito não entra na minha casa. Malícia não entra na minha casa. E você vai elencando e não permite que essas coisas entrem. Porque a gente não tem como resolver o problema lá em Brasília, mas eu tenho como resolver o problema lá em casa. E se as casas dos crentes tiverem esses princípios muito bem estabelecidos, com crentes cheios do Espírito, não tem governo, nem juiz, nem líder religioso, nem ninguém que segure a igreja do Senhor. Coragem para enfrentar é isso. É encontrar nessa vida um valor maior do que ela própria. E quando você encontrar, morra
por essa causa. Amém. Oremos para que Deus nos abençoe, irmãos. Senhor, nós somos temerosos, nós somos covardes por natureza, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a alegria do Teu Espírito, a coragem que procede dele, Senhor, para enfrentarmos esse mundo perverso e não baixarmos a nossa cabeça para absolutamente ninguém que tenta calar a igreja. Firma a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores. É tempo, Senhor Deus, de redobrar os cuidados com os princípios na nossa casa e na igreja do Senhor, para que nós estejamos como os apóstolos, cheios do Espírito, para enfrentar os homens maus desse tempo. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Nós vamos ficar de pé para cantarmos em resposta.